Então, para começar aqui, né, vou me apresentar, né? Então, eu sou Elisa de Freitas, eu sou formada em Sistemas de Informação, eu tenho experiência aí como desenvolvedora de software e liderança técnica, né? Há mais de 5 anos eu estou trabalhando com projetos relacionados à área de saúde e eu mudei um pouquinho de área aí no ano passado, quando eu vim para o Grupo 3778 trabalhar como PO. Então, aqui no Grupo 3778, eu estou na frente do produto, que é o Agatha. A gente usa, então, aí tecnologia, ciência de dados e conhecimentos em saúde para simplificar e orientar a jornada de saúde dos usuários. Só para trazer um pouquinho do Grupo 3778, né, a gente é uma health tech focada em saúde corporativa. Dentro do grupo, a gente tem 4 empresas, a Intep, a Teg Saúde, a Impus e a 3778. E o nosso lema, como já estava ali no título da apresentação, é seus dados, sua saúde, nossa jornada. Para dimensionar o tamanho da empresa, a gente tem hoje 2.000 colaboradores no grupo, a gente já fez 180 mil atendimentos via telemedicina, a gente tem 3 bilhões de reais processados nas nossas plataformas e a gente faz aí por mês uma média de 76 mil atendimentos ocupacionais. O nosso propósito ele é simplificar o acesso à saúde de qualidade, levando para muitos o que é privilégio de poucos. Então, o nosso quadruple aim é melhorar a saúde populacional, reduzir custo, melhorar a experiência do paciente e melhorar a forma como a gente leva a saúde para os nossos pacientes. Hoje a gente está estruturado em 3 negócios. Então, o primeiro são serviços médicos. A gente faz saúde ocupacional, atenção primária, a gente tem ambulatório in company, a gente faz gestão de afastados. O segundo são serviços hospitalares. Então, a gente tem soluções muito próximas aos hospitais, como o Command Center, o E4, que ajuda os hospitais a negociar novos modelos de remuneração. A gente também tem processamento de linguagem natural, então a gente extrai seeds de textos não estruturados, como anamnese, evolução clínica. Isso é muito importante para o hospital, tanto na parte do modelo de remuneração, quanto na parte de entendimento epidemiológico que está naquele hospital. E o terceiro pilar ele é a integração, então, entre esses 2 serviços. Como que a gente vai fazer a navegação de um paciente, monitorar uma linha de cuidado, fazer a coordenação do paciente, tudo isso dentro da jornada. E a gente tem, base em cima da inteligência artificial, a gente tem diversos modelos de predição de internação, predição de clientes de alto custo, e também tem a parte de interface digital, né? Então, essa aí é a criação de um canal de comunicação com o paciente para ajudar a ganhar escala dentro das operações. E também tem a parte de integração com dados e dados em tempo real. Então, falar um pouquinho mais sobre o Agatha, né, que é o produto que eu vou focar hoje, que é onde a gente tem aí a solução de chatbot dentro. Ela é uma plataforma cross, a gente centraliza a integração, a interação com o usuário de forma digital e escalável. Então, assim, a principal função do Agatha ele é coordenar a jornada de saúde do paciente, permitindo a autogestão da saúde. Então, se vocês verem aqui, o A do Agatha ele é a ponte entre o paciente, os melhores hábitos de vida e o profissional de saúde. O paciente ele tem fácil acesso ao Agatha, né? A gente tem a Agatha disponível tanto, né, no site quanto no aplicativo, então ele consegue cuidar da saúde dele de qualquer lugar, de onde ele estiver. Os pilares, né, que a gente utilizou para construir o Agatha, então, o primeiro é autogestão da saúde. Então, a gente tem que engajar o usuário no cuidado com a saúde dele. Então, assim, ninguém é melhor do que você para cuidar da sua saúde. Mas, para isso, a gente tem aí a tecnologia, né, então, para conectar as pessoas, o paciente, com o profissional de saúde e também capturar esses dados. Porque o que a gente vai fazer com esses dados? A gente vai utilizar a ciência de dados para cuidar desses dados e transformá-los em recomendações para o paciente ter a melhor jornada de saúde. Essa aqui é a carinha da nossa aplicação. Aqui é a tela inicial da aplicação. Então, assim que o paciente ele entra depois de fazer o login, ele já vai ver essa tela, ele vai conseguir clicar aqui para conversar com o nosso chatbot e ter a sua demanda resolvida. E também ele consegue ver as consultas agendadas para hoje. Por aqui ele consegue tanto alterar, cancelar, reagendar uma consulta, quanto iniciar essa consulta também. Nessa segunda aba de consultas, a gente tem então as consultas que estão agendadas e as que já foram realizadas. E na terceira abinha aqui são as informações de saúde. Então, o que seria aqui? A gente tem dentro do Agatha um questionário de saúde. Então, nesse questionário de saúde, o usuário ele vai responder perguntas que abordam as principais questões de saúde, como dados antropométricos, bem-estar e saúde mental, alimentação, hidratação, etilismo e tabagismo, comorbidades e exames de rastreio. Com todas essas respostas que o paciente provê aqui nesse questionário, a gente vai mostrar essas respostas para ele
junto com orientações de cuidado para cada item. Então, a gente vai falar assim, o que está bom, ele vai saber o que está bom, ele vai saber onde ele precisa melhorar. E, em alguns casos, a gente vai mostrar também recomendações, indicação para ele procurar um profissional de saúde para atender ele naquele ponto que ele podia estar melhor e o profissional com certeza vai auxiliá-lo. Aqui, então, vou mostrar um pouquinho mais do chatbot em si. Então, ele clicando aqui no Nos Conte o que precisa, vai abrir a solução de chatbot. Hoje a gente utiliza o Intercom, mais para frente eu vou dar mais detalhes. E aí, quando ele vem aqui, como posso te ajudar hoje? Então, eu preciso agendar exames ocupacionais, eu tenho dúvidas sobre afastamento do meu INSS, eu quero fazer a minha avaliação diária de Covid, ou então, não, eu tenho outras necessidades relacionadas à Covid, ou então eu tenho outras necessidades de saúde, avaliação de sintomas, renovar a receita. Então, aqui é um pouquinho de vários serviços, né, que a gente tem dentro do chatbot, tá? Nesse daqui. Claro que aí vai depender do que a empresa tem contratado com a gente para os serviços que vão estar disponíveis para eles. Dentro do Ágata, a gente faz, então, a triagem e o agendamento digitalizado. Nesse primeiro momento, como posso te ajudar, ele vai falar qual que é a demanda dele, e aí vai navegando dentro desse fluxo, né? No caso aqui, eu estou mostrando um fluxo que a pessoa falou que ela tinha sintomas e precisa ser avaliado. Primeiro momento, a gente vai entender a urgência dele, né? Se é algo que ele precisa um atendimento imediato, ele vai orientar para que ele procure o SAMU, ou então um serviço de ambulância, se ele tiver à disposição. E aí a gente pede para ele descrever, então, em poucas palavras, o que ele está sentindo, quais são os sintomas dele, e também quando que esses sintomas iniciaram. Assim que ele faz esse passo, ele vai ser orientado a agendar uma consulta, ele consegue selecionar o melhor dia e horário para ele, confirmar essa consulta. Os dados aqui já vêm preenchidos com as informações que a gente tem na nossa plataforma, então no cadastro. Então, ele não precisa preencher de novo, né? Ele só vai confirmar esse atendimento. E assim que ele agenda, ele já vai conseguir ver aqui na tela dele do Ágata, né, que essa consulta está agendada. E para facilitar para o paciente, a gente sempre manda por e-mail a confirmação dessa consulta, assim que ela é agendada, um e-mail de lembrete 1 hora antes e um SMS 15 minutos antes, para não ter jeito dele esquecer. E em todos esses comunicados a gente coloca o link da videoconferência, além do que esse link também está aqui dentro do Ágata. Então, assim, a gente realmente quer que o usuário consiga, né, fazer essa consulta que ele está agendando, que é uma necessidade dele. Então, a gente tem, né, que a gente coloca aqui, uma jornada pensada para cada uma das soluções ofertadas. Então, a gente tem várias soluções dentro do Ágata, né? Então, atendimento, atenção primária à saúde, Covid Tracker, saúde ocupacional e gestão de afastados. E dentro de cada um desses, a gente tem vários serviços com diferentes perfis de comunicação com o paciente. Então, por exemplo, gestão de afastados, a gente tem um bot que é só de dúvidas de FAQ, né? Então, as dúvidas que o pessoal tem. Se o bot não resolver o problema dele, ele vai cair para um agendamento com um profissional. Aqui dentro, a gente percebeu que 80% das dúvidas são resolvidas no bot, não precisam ir para o agendamento, que antes nos custava aí na operação, né? Todas essas pessoas para auxiliar. Então, a gente tem hoje ligado mais de 15 bots, né, considerando todas as nossas soluções. Vou detalhar um pouquinho mais de alguns fluxos, assim, para vocês terem uma ideia. Claro que eu não consigo trazer aqui o fluxo completo, porque é muito complexo, são muitos caminhos, né? Porque vocês, todo mundo aqui, né, a maioria, né, trabalha nessa área e já entende que é complexo, né? Fazer o bot, escrever, tudo mais. E são muitos caminhos e possibilidades. Então, assim, a gente tem várias interações, né, dentro do bot para entender o que o paciente está precisando e para direcionar ele corretamente para a nossa equipe assistencial. Nosso objetivo aqui com o bot é diminuir essa sobrecarga da equipe assistencial e ganhar escala na operação. Então, assim, o bot vai fazer a triagem para direcionar o paciente para a consulta do profissional correto. Então, ele não vai lá precisar agendar 2, 3 consultas porque as primeiras não resolveram, agenda o profissional errado, né? Então, a gente já quer fazer essa triagem e esse agendamento direcionado para o profissional que ele precisa. Então, aqui o primeiro fluxo que a gente tem os sintomas ou queixas de saúde, foi o que eu detalhei ali anteriormente naquele exemplo ali. Então, a gente vai entender essa percepção de urgência, se é algo que ele precisa tratar agora, a gente fala para ele buscar o SAMU. Em seguida, a gente vai pedir para ele descrever os sintomas, quando que iniciaram, para depois cair nesse agendamento com a equipe da APS. Aí a gente tem outras opções, né, dentro da atenção primária.
quero uma segunda opinião médica, quero renovar receita médica, quero mostrar resultado de exame ou fazer consulta de rotina, ou então eu tenho dúvidas, né? Aqui no Dúvidas ele pode, né, também fazer um agendamento no final ou pode só mandar a dúvida dele aqui também. Eu trouxe aqui mais detalhado a parte do quero mostrar resultado de exames, porque nele a gente faz upload de documentos e a gente sabe que aqui a gente tem algo que a gente precisa melhorar na nossa solução. A gente sempre roda pesquisa de satisfação depois dos nossos atendimentos. Então, a gente já viu que é um ponto que sempre vem bastante reclamação quanto a isso, porque hoje a nossa solução, que a gente utiliza em Intercom, eu só consigo fazer envio de um documento por vez. Então, eu seleciono um documento, envio, seleciono outro, envio, não consigo selecionar 3 e já enviar os 3 de uma vez só. Então, nessa parte aqui, ele faz o upload de documentos, quantos forem, e depois ele relata ali a dúvida ou preocupação dele, para aí sim cair no agendamento com um profissional. Outro fluxo que a gente tem, que também está uma visão bem macro, né? É o nosso fluxo de Covid Tracker. Esse aqui foi nosso primeiro fluxo, claro que a gente já redesenhou ele, né? E já fez vários ajustes desde que a gente começou. Mas nesse daqui eu faço a checagem diária de sintomas de Covid. Então, eu vou avaliar. O paciente está assintomático e não teve contato de risco com ninguém, o bot vai falar que ele está liberado ao trabalho. Não, o paciente está sintomático, ou então ele teve um contato de risco, o bot já vai avisar para ele ali, não, você não está liberado, faça home office, converse com o seu gestor e agenda aqui uma consulta. Se for a primeira vez que ele está entrando aqui, ele vai consultar com o médico. Se for já as próximas vezes, um acompanhamento vai ser com a equipe de enfermagem. Mas aí é claro, né, que a equipe de enfermagem pode direcionar para o médico, né? E depois, quando tiver tudo certo, esses profissionais liberam esse paciente. Então, assim, quais foram os desafios do nosso negócio, né? Assim que a gente começou, a gente estava buscando uma solução pronta, que fosse escalável e fácil de customizar. Então, assim, a gente precisava ter essa autonomia para mudar o fluxo de forma escalável, sem precisar alterar código da nossa aplicação. Então, a gente não queria depender de desenvolvedor, de colocar dentro de uma sprint para fazer alteração no fluxo. Assim, a gente estava aprendendo como fazer, como é que a gente pode construir isso, né? E a gente não podia ter essa dependência, a gente realmente precisava dessa autonomia. E aí, no momento que a gente escolheu a plataforma, a gente escolheu o Intercom, que é o que a gente continua utilizando até hoje, mas a gente já está vendo que a gente precisa evoluir, precisa ir para outras plataformas, então a gente já está avaliando outras plataformas, com inteligência artificial também, né? Então, no próximo slide já vou falar um pouquinho mais aí sobre os resultados e a nossa visão aí para o futuro. Outro desafio foi a construção dos fluxos em si. Então, entender a melhor forma de construir os bots, de que maneira que o paciente ele precisa se sentir acolhido. Então, ele não pode ficar perdido dentro desse fluxo. Na saúde é um grande desafio, porque assim, um fluxo muito complexo, e a pessoa, se ela não for direcionada para o caminho certo, ela vai perder tempo, ela vai ficar insatisfeita, ela já não vai mais querer usar o aplicativo, porque fala, o aplicativo não está me ajudando, o AV está me atrapalhando, em vez de me ajudar, eu chegar mais rápido, né, nessa consulta com o profissional que eu preciso. Geralmente, no final do nosso fluxo, o agendamento é uma consulta, né? Ele vai para o agendamento de uma consulta. Mas, assim, o nosso bot ele serve como uma triagem. Então, antes da consulta, o usuário vai fazer esse agendamento, né, da consulta, e depois ele vai ser transbordado para uma interação humana. A gente não tem interação humana dentro do chatbot, então nunca ele vai ser transbordado para um atendimento humano no chatbot. Essa interação humana vai ser depois, quando ele agendar essa consulta e realizar essa consulta aí por telemedicina ou então telefone também. Outro fator importante para a gente, né, é o engajamento dos usuários. Então, assim, é fator de sucesso nesse tipo de solução na área de saúde o engajamento dos usuários. Então, o fluxo ele precisa ser construído visando atender da melhor forma possível o paciente. Então, ele tem que ter opção para resolver o problema dele, a gente precisa guiar ele pelo caminho para, no final, ele ser direcionado para o atendimento com um profissional de saúde mais adequado para atender a necessidade dele no momento. Então, assim, ninguém entra no Agatha hoje e fala assim, eu quero agendar consulta com psicólogo, por exemplo. Eu não vou ter essa opção lá. Ele vai entrar no Agatha e no Agatha ele vai detalhar para a gente necessidade. Então, a gente vai perguntar para ele, vai guiar ele, de acordo com a demanda dele, para um agendamento melhor para ele. Pode ser com médico, com psicólogo, com enfermeiro, com nutricionista, com algum outro profissional, né? Então, a gente já tem tudo isso mapeado
para entender essa necessidade e encaminhar para o melhor agendamento. Disponibilização dos dados fornecidos pelo usuário no bot para o profissional de saúde. Então, outro ponto, né, que a gente percebeu é que não adianta a gente fazer a triagem no bot, o paciente relata tudo que ele precisa, a gente encaminha para o profissional certo, mas chega na hora da consulta, esse profissional ele não sabe nada do que foi preenchido lá no bot. Aí o paciente fica assim, poxa, eu já relatei tudo lá no bot, tenho que relatar tudo de novo, o médico, o profissional de saúde não sabe o que eu vim fazer aqui, mas eu já falei, né? Fica bem ruim a experiência. Então, a gente construiu uma plataforma onde o médico faz esse atendimento por videoconferência e ele já tem as respostas, as informações fornecidas pelo paciente no bot. Claro que não é todo o fluxo do bot que está ali para o médico ver, né? A gente já separou, já definiu atributos, informações que são relevantes para cada fluxo, para que o profissional consiga ver no momento do atendimento. E o último ponto que a gente tem aqui é a questão de ser uma linguagem acessível. Então, assim, os nossos usuários, eles são muito diversos, de muitas áreas diferentes, com diferentes graus de escolaridade, e a gente precisa escrever de forma que fique claro para todos e que a gente consiga comunicar da melhor forma possível. Então, assim, a gente tem um time, né, que ele é multidisciplinar, são cerca de 30 pessoas, né, entre desenvolvedores, as PO, design, cientista de dados, analista de negócios, e todo mundo, né, trabalhando junto para o Ágata. Claro que a gente não tem essa equipe de 30 pessoas aí trabalhando no mesmo momento, todo mundo trabalhando só no Ágata, né? Mas a gente teve ou tem a disponibilidade dessas pessoas dentro da nossa empresa para ajudar no Ágata. Então, sempre que a gente vem uma demanda nova, né, da área de negócios, que a gente precisa implantar um novo fluxo, a gente vai desenhar esse fluxo, a gente vai validar com a equipe médica esse fluxo, para depois colocar esse fluxo dentro do bot e aí começar os testes e validações. Na parte, então, de resultados, né? Eu acabei não trazendo antes, eu trouxe só aqui, né? Mas a gente iniciou a operação em março do ano passado, junto ali com a pandemia. Então, os nossos primeiros fluxos, eles foram de Covid, e desde que a gente começou, a gente já evoluiu muito nesse fluxo de Covid para chegar no que a gente tem hoje, um pouquinho daquela visão macro que eu trouxe para vocês ali. E também, assim, a gente já fez mais de 120 mil atendimentos pela plataforma Ágata. Então, em média, a gente faz aí 8 mil consultas por mês. O nosso NPS é bom, né? Ele está em 78, acumulado de 2021. E, assim, o NPS é super importante para a gente, porque, assim, engajamento é fator de sucesso na saúde. A gente precisa conseguir engajar as pessoas para cuidarem da sua saúde e para a gente fornecer o melhor atendimento para eles. A gente já percebeu, né, com o NPS, que onde a gente precisa evoluir, no que a gente tá fazendo bem já também, isso é muito legal, né? Pela pesquisa de satisfação, a gente consegue pegar muito feedback dos usuários, né? Isso é super importante para a gente. Então, a gente sabe que o chatbot ele tem aderência com o nosso negócio, a gente está investindo bastante esforço e tempo para criar uma solução ainda melhor. Então, a gente também sabe que a gente precisa dar um próximo passo. A gente está vendo outros fornecedores de soluções de chatbot. A gente também está pensando em outros canais de comunicação com os nossos usuários, não só o chatbot, para entender como que isso pode agregar ainda mais na nossa aplicação. E a gente também quer aprofundar nas análises de resultado do bot, né? Medir engajamento, analisar até onde o usuário vai, aonde que ele está abandonando, quais caminhos mais utilizados. Então, assim, a gente vai crescer a nossa equipe, a gente quer contratar mais gente para poder nos ajudar a melhorar ainda mais a nossa solução. Então, até hoje, a gente construiu esses fluxos, né, com a nossa equipe que a gente tinha hoje. Mas a gente entende que a gente tem pontos de melhoria, que a gente tem que padronizar a forma de comunicação. Então, a gente pretende também ter aí um UX Writer para ajudar a gente nesse processo. De vez em quando, a gente está navegando num fluxo, aí a gente olha assim, criou um fluxo novo, abre um antigo, fala, nossa, aqui a gente já pode melhorar, aqui a gente já evoluiu tanto no outro, vamos ajustar isso aqui também. Então, assim, é constante, né? A gente nunca para de mexer nos fluxos, né? A gente sempre vê que tem alguma coisa melhor para fazer em um, ajustar no outro. E, assim, foi uma experiência super boa, assim, para a gente com o chatbot na área de saúde. Foi bem desafiador, mas a gente está conseguindo fazer um bom trabalho e a gente sabe aí esses passos que a gente ainda precisa evoluir, mas o que a gente tem hoje, a gente já está muito orgulhoso, assim, da nossa solução. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Ficam aqui os meus contatos. Quem quiser pode me mandar mensagem, e-mail. E era isso aí. Obrigada.